Você já percebeu que suas orações mais poderosas acontecem quando você não fala uma palavra sequer? Existe um mistério profundo no silêncio diante de Deus que a maioria dos cristãos nunca descobriu. E hoje você vai entender por que Jesus escolhia lugares desertos para orar sozinho. A oração silenciosa não é apenas um momento de quietude. É uma dimensão espiritual onde Deus revela segredos que ele não compartilha em meio ao barulho do mundo. Quando o profeta Elias estava no Monte Horebe, esperando ouvir a voz do Senhor, Deus não falou no terremoto, não falou no fogo, não falou no vento impetuoso. A Bíblia diz que Deus falou numa voz mansa e delicada, quase um sussurro que só pode ser ouvido no silêncio absoluto da alma. Muitos cristãos hoje vivem uma vida espiritual barulhenta, cheia de palavras, pedidos e súplicas, mas se esquecem de que Deus também quer falar conosco. O silêncio diante de Deus não é vazio, é cheio da presença divina. É nesse lugar que nossa alma encontra descanso verdadeiro e onde o Espírito Santo pode trabalhar em áreas profundas do nosso coração que nem sabíamos que existiam. Quando paramos de falar e começamos a simplesmente estar na presença do Pai, algo sobrenatural acontece em nossa vida espiritual. Jesus tinha o hábito de se retirar para lugares solitários para orar. E a Escritura nos mostra que ele passava horas inteiras em comunhão silenciosa com o Pai. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos de silêncio, quanto mais nós precisamos entender o poder transformador dessa prática. A oração silenciosa é onde nascem os milagres mais profundos em nossa vida. Mas existe algo que a maioria das pessoas não sabe sobre orar em silêncio. Não é apenas ficar quieto, é aprender a aquietar não só a boca, mas também a mente e o coração diante da majestade de Deus. É um processo que exige fé, paciência e uma rendição completa da nossa necessidade de controlar a conversa com o Todo-Poderoso. No silêncio, Deus cura feridas que palavras não conseguem alcançar. No silêncio, Deus restaura sonhos que pareciam mortos. No silêncio, Deus sussurra direções que nossa alma estava desesperadamente precisando ouvir. A oração silenciosa é o lugar onde acontece a verdadeira intimidade com o Criador do Universo. Se você quer experimentar uma dimensão da presença de Deus que vai transformar completamente sua vida de oração, então curta este vídeo agora, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai revolucionar seu relacionamento com o Pai Celestial. Existe um segredo na oração silenciosa que poucos conhecem. E hoje, Deus quer revelar isso para você. A maioria das pessoas pensa que oração é sobre falar com Deus. Mas a verdade é que a oração mais profunda acontece quando aprendemos a ouvir. O salmista Davi escreveu: "Aquieta-te diante do Senhor e espera nele." E essa palavra aquietar, no hebraíro original, significa muito mais do que simplesmente ficar em silêncio. Significa render-se completamente, soltar o controle e permitir que Deus seja Deus em nossa vida. Quando você entra no silêncio diante do Pai, você não está perdendo tempo, você está ganhando eternidade. Cada momento de quietude na presença divina é um investimento no seu crescimento espiritual que renderá frutos pelo resto da sua vida. O Espírito Santo usa esses momentos para trabalhar em camadas profundas da nossa alma que só podem ser alcançadas no silêncio. Maria, a irmã de Lázaro, entendeu isso quando escolheu se assentar aos pés de Jesus em silêncio, enquanto Marta se agitava com os afazeres. Jesus disse que Maria havia escolhido a boa parte, aquela que não lhe seria tirada. A oração silenciosa é essa boa parte que permanece conosco para sempre, transformando nosso caráter de dentro para fora. No silêncio, você descobre que Deus não precisa das suas palavras para conhecer seu coração. Ele já sabe de cada lágrima não derramada, de cada sonho guardado, de cada ferida escondida.
Quando você simplesmente está diante dele sem dizer nada, você está declarando sua confiança absoluta na soberania divina sobre sua vida. A oração silenciosa é onde acontece a verdadeira cura interior. É como se Deus pegasse cada pedaço quebrado do seu coração e começasse a colar de volta, mas de uma forma que você sai mais forte do que era antes. Muitas pessoas buscam cura em palavras, em orações longas e repetitivas, mas a cura mais profunda vem no silêncio da alma rendida. Jesus nos ensinou que quando oramos, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Pai que vê em secreto. Esse quarto não é apenas um lugar físico, é um estado espiritual de intimidade, onde somente você e Deus existem. É nesse lugar secreto que os milagres mais extraordinários começam a se formar. O silêncio diante de Deus também é um ato profético. Quando você escolhe ficar quieto em um mundo que não para de falar, você está profetizando que existe algo maior do que todo o barulho ao seu redor. Você está declarando que a voz de Deus é mais importante do que todas as outras vozes que tentam capturar sua atenção. Existe uma diferença gigantesca entre estar sozinho e estar solitário com Deus. Quando você está verdadeiramente só com o Criador, você descobre que nunca esteve tão acompanhado na sua vida. A presença de Deus no silêncio é mais real e tangível do que qualquer companhia humana que você já experimentou. O profeta Abacuque disse: "Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Esse silêncio não é de medo, é de reverência. É o reconhecimento de que estamos diante do Todo-Poderoso e que nossa postura mais adequada é de completa humildade e adoração. Quando a terra inteira se cala, é porque algo extraordinário está para acontecer. Você já reparou como as grandes decisões da sua vida sempre vêm acompanhadas de um momento de silêncio interior? É como se Deus preparasse seu coração primeiro no silêncio antes de revelar sua vontade. A oração silenciosa é o laboratório onde Deus molda nossa sensibilidade espiritual para recebermos suas revelações mais preciosas. No silêncio, você aprende a diferença entre seus próprios pensamentos e a voz de Deus. Seus pensamentos costumam ser ansiosos, apressados e cheios de dúvidas. A voz de Deus é calma, paciente e traz uma paz que excede todo entendimento. Essa diferenciação só se desenvolve através da prática constante da oração silenciosa. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque acham que vão se confrontar com seus próprios problemas e falhas. Mas a verdade é que no silêncio diante de Deus, você não se confronta sozinho com nada. O Espírito Santo está ali para guiá-lo através de cada processo de cura e transformação que precisa acontecer em sua vida. A Bíblia fala sobre descansar no Senhor, e esse descanso só é possível no silêncio. Não é o descanso do corpo, é o descanso da alma. É quando você para de lutar, para de tentar resolver tudo sozinho e simplesmente se entrega ao cuidado do Pai. Esse é o lugar onde os milagres têm espaço para acontecer. Deus quer revelar coisas para você que Ele nunca revelou antes, mas isso só pode acontecer na intimidade do silêncio. São revelações sobre seu propósito, sobre seu futuro, sobre como Ele vê você. Essas são palavras que só podem ser ouvidas quando todo o resto está em silêncio ao redor da sua vida. Chegou o momento de você entender o segredo mais profundo da oração silenciosa. Quando você verdadeiramente se aquieta diante de Deus, não é você que está orando, é o próprio Espírito Santo orando através de você com gemidos inexprimíveis. Paulo escreveu sobre isso em Romanos capítulo 8, falando que há momentos em que nem sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. No silêncio, você descobre que Deus já estava orando por você antes mesmo de você começar a orar. Ele já conhecia suas necessidades, já havia preparado as respostas, já havia movido céus e terra para abençoar sua vida.
A oração silenciosa é onde você se alinha com aquilo que Deus já estava fazendo em seu favor desde a eternidade. Esse é o lugar onde acontece o que eu chamo de oração reversa. Em vez de você dizer a Deus o que Ele precisa fazer, Ele começa a te mostrar o que você precisa se tornar. Em vez de você apresentar sua lista de pedidos, Deus apresenta sua lista de promessas. É uma inversão completa da oração tradicional que transforma totalmente seus resultados. Daniel entendeu isso quando se propôs a orar e jejuar por 21 dias. Ele não ficou repetindo os mesmos pedidos por 3 semanas. Ele entrou numa dimensão de oração silenciosa, onde permitiu que Deus trabalhasse profundamente em seu caráter, enquanto as batalhas espirituais eram travadas nos lugares celestiais. O anjo disse que suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. No silêncio diante de Deus, você para de tentar convencer o Todo-Poderoso sobre o que Ele deveria fazer e começa a ser convencido por Ele sobre quem você deveria ser. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. É quando você sai da posição de mendigo espiritual e assume sua identidade como filho amado do Rei dos Reis. A oração silenciosa também é profética para sua família e sua descendência. Quando você estabelece esse padrão de intimidade com Deus, você está criando uma herança espiritual que vai impactar gerações. Seus filhos e netos vão colher os frutos da sua vida de oração, mesmo que nunca saibam que você orava por eles no silêncio do seu quarto. Esse é o momento em que tudo muda. Quando você verdadeiramente entende o poder da oração silenciosa, você nunca mais consegue viver sem ela. Ela se torna tão essencial quanto respirar, tão necessária quanto comer. Porque você descobriu que no silêncio com Deus, você encontra tudo que sua alma sempre procurou. Agora que você descobriu esse tesouro da oração silenciosa, é hora de colocar em prática e experimentar a transformação que Deus quer operar em sua vida. Comece separando apenas 10 minutos do seu dia para estar em silêncio diante do Pai. Não prepare lista de pedidos. Não ensaie o que vai falar. Simplesmente sente-se na presença dele e permita que o Espírito Santo faça sua obra. Escolha um lugar da sua casa que se torne seu lugar secreto de oração. Pode ser seu quarto, um cantinho da sala, até mesmo seu banheiro, se for o único lugar onde você consegue ficar sozinho. O importante não é o lugar físico, é a disposição do seu coração para encontrar com Deus na intimidade do silêncio. Quando você começar essa jornada, sua mente vai tentar te distrair com 1000 pensamentos. Isso é normal e faz parte do processo. Não lute contra os pensamentos, simplesmente os entregue a Deus e volte sua atenção para Ele. Com o tempo, você vai desenvolver a habilidade de aquietar, não apenas seu corpo, mas também sua mente e seu coração. Lembre-se de que a oração silenciosa não é sobre sentir algo específico ou ter experiências místicas. É sobre estar disponível para Deus, trabalhar em você da forma que Ele escolher. Algumas vezes você vai sentir paz profunda, outras vezes pode parecer que nada está acontecendo. Confie que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando você não percebe. Sua vida vai começar a mudar de maneiras que você nem imaginava. Você vai ter mais paciência com as pessoas, mais sabedoria para tomar decisões, mais fé para enfrentar desafios. Isso porque no silêncio, Deus trabalha no seu caráter de forma sobrenatural, preparando você para receber as bênçãos que Ele já tinha preparado para a sua vida. A oração silenciosa também vai transformar todas as suas outras orações. Quando você aprende a ouvir Deus no silêncio, suas orações com palavras se tornam mais direcionadas, mais poderosas e mais alinhadas com a vontade divina. Você para de orar tentativas e começa a orar certezas. Agora, vamos orar juntos, permitindo que o Espírito Santo ministre em nossos corações, através dessa oração silenciosa.
Pai Celestial, neste momento nos rendemos completamente diante da Tua presença. Reconhecemos que Tu és Deus e nós somos Teus filhos amados. Ensina-nos a encontrar contigo no silêncio da nossa alma, nesse lugar secreto onde somente Tu e nós existimos. Queremos aprender a Te ouvir com o coração, a sentir Tua presença de forma real e transformadora. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que enchemos nossas orações de palavras vazias, esquecendo que Tu já conheces todas as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Ajuda-nos a confiar tanto no Teu amor, que possamos simplesmente descansar em Tua presença, sabendo que Tu estás cuidando de cada detalhe da nossa vida. Cura todas as feridas do nosso coração, que só Tu podes alcançar. Restaura todos os sonhos que pareciam perdidos. Sussurra em nossa alma as palavras de direção que tanto precisamos ouvir. Espírito Santo, ensina-nos a diferença entre nossos próprios pensamentos e a voz do Pai. Desenvolve em nós a sensibilidade espiritual necessária para reconhecer quando Tu estás falando conosco. Que nossa vida inteira se torne uma oração contínua, onde cada momento seja vivido na consciência da Tua presença. Transforma nosso caráter, molda nosso coração, prepara-nos para sermos instrumentos do Teu amor neste mundo. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo este vídeo neste momento. Que esta mensagem sobre a oração silenciosa desperte neles uma fome ainda maior pela Tua presença. Que eles experimentem a paz que excede todo entendimento. Que encontrem em Ti o descanso que suas almas tanto procuram. Usa suas vidas como luz neste mundo, para que através de seu testemunho muitas outras pessoas possam conhecer o poder transformador de uma vida vivida em intimidade contigo. Em nome de Jesus Cristo, oramos e cremos. Amém. Qual parte dessa mensagem falou mais profundamente com seu coração? Deixa aqui nos comentários sua experiência com a oração silenciosa, porque sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje.